Nesse mal o nosso prota é o líder de uma seita dessa cidade. A cena começa com uma discussão, essas duas figurantes estão dignadas com o protagonista, dizendo que como ele ousa, e que ele está tirando com a cara delas. A cena corta pro prota falando que sente muito, que as duas não possuem o requerimento para os piores discípulos da seita dele. A figurante na mesma hora se irritou com a resposta do protagonista, e disse que o prota é um lixo, que ela e a irmã dela estão no nível 3 do reino de artes marciais, e pergunta: você ainda quer recruta talentos? A irmã da figurante fala que afinal elas viraram discípulas apenas por 3 dias, e fala porque o prota teve que expulsar elas da seita. A cena corta para alguns figurantes do lado de fora vendo essa discussão. Alguns figurantes até comenta que o prota não aceita ninguém, e que tem só uma pessoa nessa seita. A cena volta pro prota com cara de deboche, dizendo: o que ele pode fazer, são as regras, que aqueles que falham são expulsos. E ele também fala, que o primeiro patriarca da seita, era o mais forte deste mundo, e que é algo inevitável que alguém queira enganar ele para entrar na seita. A figurante responde irritada: o mais forte do mundo? Você ainda está sonhando em recruta gênios. A irmã da figurante responde que quem aceitará esses termos. E ainda termina chamando o prota de cachorro louco, e chama sua irmã para se retirarem. O prota ainda dá um suspiro e termina dizendo: as regras do velhote que já morreu, eu disse para vocês não tentarem, mas vocês insistem nisso. A figurante na mesma hora perde a cabeça e grita pro prota não inventar uma desculpa, porque ele nunca recrutou ninguém, e que a seita vai cair nas mãos de alguém como o prota. O prota se irrita e diz que ele não queria ser esse merda de patriarca, e que ele queria voltar pra terra, e ser um gamer teste de novo. Agora voltamos pra cena de 3 meses atrás, podemos ver um monte de esqueletos, aí finalmente aparece nosso protagonista, e ele se pergunta o que está acontecendo, que ele estava trabalhando na companhia testando as habilidades da nova profissão, Imperador da Espada, e se pergunta o porquê dele ter aparecido nesse lugar. A cena muda para o protagonista e um senhor, e esse senhor diz para o prota esquecer sobre isso, e logo pergunta o que foi que o prota acabou de usar, e também pergunta que tipo de bruxaria é capaz disso. Aí o prota, para se acabar, faz um raio de energia na mão e diz: disso? E logo em seguida fala: isso não é bruxaria. E logo em seguida lança aquele poder, e faz um raio de fogo que corta o chão no meio. Podemos ver o estrago que esse poder fez. O senhorzinho ficou top impressionado com o poder do prota, aí ele diz: realmente. As lendas dizem que pessoas que caem do céu são tanto deuses quanto demônios. O senhorzinho manda o prota tomar cuidado com os demônios que estão por perto. Pelo que aparenta, o prota invocou um dragão de 3 cabeças. O dragão está eliminando todos os demônios por ali. O senhor fala que parece o fim do mundo, e que não é para o prota usar isso de novo. O prota fala que entendeu que essa é uma conta no level máximo, e que parece que ele absorveu ela quando ele foi parar ali. O senhor faz uma cara engraçada e diz: conta teste? Aqui aparece as contas teste, vou deixar aí, vocês pausam o vídeo e ler. O senhor chama o prota de aberração, e fala que não se importa mais com os detalhes, e fala que se ele não tivesse encontrado o prota antes, ele teria sido comido por demônios, e fala pro prota ser grato. O prota tá um cascudo no velho e fala foda-se, e fala que o velho não pode força ele a entrar na seita acabada do velho, com apenas o velho nela. Aí o senhorzinho fala que o prota pode recusar ser o patriarca, se a seita estiver em número 1 de novo, ou se ele conseguir 7 discípulos verdadeiros. Aqui temos essa cena do prota reclamando, e essa cena muito engraçado do velho correndo nas nuvens. A cena volta para os tempos atual, e tem essa cena do prota reclamando do barulho, e que ele não conseguiu recruta ninguém. A cena muda para esses figurantes impressionados, com a beleza das mulheres, e que elas são do portão eterno das espadas, e que todos são gênios. E fala que essa linda mulher é conhecida como a deusa da espada. E nessa cena, diz que 3 meses atrás, o pico eterno da espada foi destruído por um meteoro. Aí até então essa seita sumiu. O nosso protagonista se pergunta: pico eterno da espada? Ele pensa: é aquela montanha que parece uma espada? Aí corta pra cena, e vemos que foi o protagonista que destruiu.
o pico eterno da espada, testando sua habilidade. Vemos que o nosso prota está aproveitando a multidão para sair de fininho. Aí tem essa cena do protagonista falando que é melhor logo ele sair dali. Aí corta para essa cena desses figurantes querendo recrutar as mulheres para a seita deles. Aí a líder das mulheres fala que quem escolhe é elas, e se alguém quiser recrutar elas, tem que mandar um representante. Aí muda para essa cena dos figurantes decidindo quem vai ser o representante. Um deles até manda o outro ir, porque o outro é mais bonito que ele. Aí temos o nosso prota saindo de fininho. A líder das mulheres repara o protagonista saindo e se pergunta se ele não está interessado nelas, e que elas nem merecem entrar na visão dele. E que o prota é diferente, e ela se pergunta, o que ele é? Se ele é um gênio? E aparece um figurante folgado, dizendo que ninguém irá escolher, que ninguém era se mover e nem sair daí. E fala que eles do Portão do Sol irá ficar com elas, e chama todos ali de lixo. Logo em seguida, ele chama o prota. O protagonista pensa se ele deve ignorar, mas ele decide não ignorar, porque o velhote disse para ele agir como um líder. Aí temos essa linda cena do prota se virando e perguntando, o que o figurante quer? O figurante pergunta se o prota não sabe o que é hierarquia e que ele vai pegar elas e que ele não quer que ninguém saia dali. E pergunta se as garotas estão de boa e que ele vai ensinar uma lição para o protagonista. Uma das garotas pergunta, quem é esse grande idiota? A cena vai para o figurante se gabando, dizendo que vai deixar o prota dar 3 socos primeiro. Aí temos essa cena do prota. Pergunta se o figurante tem algum problema na cabeça e se ele perdeu o cérebro. O figurante na mesma hora ficou puto. E foi pra cima do prota com tudo, gritando se o prota queria morrer. O prota suspira com tédio. Aí o figurante dá um saco pra cima do prota. E o prota dá esse olhar. O prota dá um soco de lado mesmo. E o figurante grita quando sente a força do prota. E é lançado para longe, destruindo tudo pela frente. O figurante é afundado na parede. Aí o prota fica assustado pensando que matou o figurante. Os figurantes que estavam ali vendo tudo ficaram espantados com a força do protagonista. Aí o prota faz essa saída triunfal, dizendo que apenas um soco é o suficiente e se despede. E corta para a cena da líder das mulheres, impressionada com a força do prota. Assim termina esse capítulo. Deixem o like, se inscreva no canal, isso vai estar me ajudando muito.